Nosso pastor já está ali preparado para repartir conosco aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Nós queremos chamá-lo para ele vir, como ele gosta de dizer, devagarinho. E hoje, em especial, é comemorado o Dia das Mães, e certamente cada mãe aqui presente, ela pôde hoje receber o seu carinho, o carinho de seus filhos, o carinho da sua família, da sua casa, e assim vamos passando os nossos dias nessa terra, na esperança, na expectativa de que o Senhor virá. Nós louvamos a Deus, porque estar na sua casa, estar na sua presença, é algo que nos abençoa, nos anima, nos fortalece. E cada vez que vimos a esse santuário, Deus tem algo para nós. Nessa noite não é diferente. Eu estava buscando de Deus uma palavra para repartir com a igreja. E veio, entre tantas palavras que brotam, da Bíblia, esse livro precioso, veio ao meu coração um texto, irmãos, para que nós possamos meditar e aprender com a palavra de Deus. Um texto que está registrado no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 22. Hoje é o Dia das Mães, e certamente Deus tem uma palavra, para as mães, e essa palavra que é para mães, ela repercute no seio da família, porque pela palavra de Deus, a responsabilidade de educar os filhos espiritualmente é com os pais. Os pais, ou melhor, os pais são os responsáveis. E aí, muitas vezes deixamos esse encargo com a mãe. O pai trabalha, o pai se ocupa e a mãe é que cuida do resto. Mas, biblicamente, Deus colocou ao pai a responsabilidade de instruir o seu filho espiritualmente. Mas vamos a esse texto porque temos algo interessante essa noite. A Bíblia diz assim para nós, vamos ler o 1 e o 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Aos nossos olhos, esse texto não é um texto dos livros históricos da Bíblia. Nós temos aí algo interessante. O autor deste livro sagrado, ou os autores, porque os livros dos reis de Israel, das crônicas dos reis de Israel, foram escritos pelos escribas, homens dotados de sabedoria e capacidade para escrever. E eles iam escrevendo os fatos, os relatos, os acontecimentos que surgiam a cada momento na vida da monarquia, na vida do povo. Em se tratando da palavra de Deus, aprove ao Senhor ajudar e inspirar esses homens a compilarem a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Josias aqui, ele é o 16º rei de Judá, que tem capital em Jerusalém. Mas há um fato muito interessante, irmãos, sobre esse rei que começa a reinar com 8 anos de idade. Quando você volta a página aqui, você vai encontrar no capítulo 21 de 2 Reis, a impiedade de Manassés.
Manassés tinha 12 anos quando começa a reinar, reinou 51 anos. E aí no versículo 2 diz assim: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de 51 anos de reinado, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor, seu filho, diz aqui o versículo 18, ainda de 2 Reis 21, e Manassés dormiu com seus pais, foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, ou em outras versões, Amnon, seu filho, reinou em seu lugar. E o versículo 19 diz: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, tem o nome da sua mãe, tudo bem. E o verso 20 diz assim: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai. Então repare bem, Manassés com 12 anos começa a reinar e faz o que é mal. Amon, filho de Manassés, começa a reinar e faz o que é mal. E no versículo, capítulo 22, tinha Josias 8 anos de idade, quando começa a reinar. 31 anos reinou em Jerusalém. E o versículo 2 diz o quê? E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Só aqui nós aprendemos muito, porque você não precisa ser exatamente imitador ou repassar, não é? Ou você reproduzir o que seu avô e seu pai foi. Não. Esse Josias aqui é filho de Amon e é neto de Manassés. Ele teve o exemplo do avô e do pai, os dois fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ora, se meu avô fez assim, se meu pai fez assim, eu vou fazer assim também, não é? E aí nós vimos que muitas famílias são afetadas por isso. As famílias geralmente reproduzem, né, essas situações. E aí não, porque meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, por isso que eu sou assim. Não! Você pode quebrar essa cadeia. Você pode mudar essa situação. Manassés fez o que era mal, Amon fez o que era mal, Josias disse: não, eu vou fazer diferente. Você pode mudar a situação da sua casa e da sua família. Você pode quebrar este mal sobre a sua casa. Agora existe um fator muito interessante que nós queremos falar essa noite, com calma. Nós temos aí 2h30 para pregar, que coisa preciosa, não é? Culto acaba às 10, amanhã é feriado, ninguém trabalha, não é? Josias, irmãos, ele teve algo especial sobre a sua vida. E eu creio que exatamente as influências, não é, como elas ajudam ou como elas atrapalham. Eu não sei quem influenciou Manassés, mas diz aqui, né? Fez que parecia mal aos olhos do Senhor, e aqui não relata, né? O nome da sua mãe era Epzibá. Certamente a mãe de Manassés não teve influência nenhuma sobre ele. Amon, 22 anos, e era o nome da sua mãe, Mazulemete, filha de Aruz de Jotbá. Então, certamente não teve influência. Eu fui ver a mãe de Manassés e a mãe de Amon, o que fizeram por eles? Nada. Aí vamos para Josias. A Bíblia diz aqui que Josias com 8 anos começa a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, da cidade de Boscate. Gedida significa a amada. E essa mulher, segundo os historiadores, ela exerceu uma influência muito grande na vida de seu filho. E aí que entra o papel da mãe, entra o papel de quê? De uma família e de alguém na família que resolve mudar o curso das coisas.
Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade que pesa sobre nós, os pais, em mudar o curso da vida dos nossos filhos, em quebrar, né, maldições hereditárias na nossa família, mudar situações. Nós não podemos permitir que vivamos uma vida, talvez me perdoe a expressão, infeliz, miserável, né, dos nossos antepassados. Porque foi assim no passado, foi assim em tal época, e hoje nós reproduzimos isso, a família nunca mudou, nunca melhorou. Você pode mudar a história da sua casa, você pode mudar a história da sua família. A mãe de Manassés não influenciou em nada, ele tinha 12 anos quando começa a reinar. A mãe de Amon também não influenciou, ele tinha 20 e poucos anos quando começa a reinar. Mas o que o relato diz é que a mãe de Josias, Jedida, significa a amada. Ela se preocupou com aquele filho. Certamente ela viu a história do seu avô. Ela viu a história de seu pai. Não é? Porque quem é Jedida, mãe de Josias? Quem é? Esposa de Amon. Porque Josias é filho de Amon. Então ela viu perfeitamente a história do seu sogro, ela viu a história do seu esposo, e certamente essa mãe disse: meu filho não vai ser assim, meu filho vai ser diferente, eu vou mudar essa história, eu vou influenciá-lo para o bem. E esse é o papel que a Bíblia, a palavra de Deus, coloca sobre nós, os pais, os responsáveis pela nossa casa e pela nossa família. Cabe a nós essa mudança. Você pode orar, você pode interceder, você pode rogar, você pode clamar, e tudo faz parte, podemos dizer assim, do projeto de Deus para a família. Mas nós precisamos muito mais do que orar, mas influenciar com o nosso exemplo de fé, com o nosso exemplo de vida, com o nosso exemplo de caráter, diante de Deus. Realmente viver aquilo que somos como homens e mulheres de Deus nessa terra. Porque os filhos e irmãos, eles vão aprender muito mais com os nossos exemplos do que com alguma situação qualquer que talvez compramos um livro, não é? Compramos uma Bíblia. Essa semana fomos visitar um casal nosso, que a menina vai ganhar o seu bebê daqui a pouco, e com muita alegria já estava lá no quartinho do bebê uma Bíblia. Bonito, maravilhoso, né? E lá está a Bíblia daquele bebê. Quando ele nascer, aquela Bíblia vai para as mãos dele, segundo os pais, e ele vai crescer com aquela Bíblia ali. Amém. A Bíblia é um livro. A Bíblia para bebê, ela é ilustrada, ele vai ver muitas fotos, muitas cores, muitas coisas interessantes que vão lhe chamar a atenção. Mas o que vai marcar a vida dessa criança é o exemplo do seu pai e da sua mãe como homem e mulher de Deus, exercendo o seu papel de sacerdotes dentro da sua casa. É o que vai mudar a história. Mas o que temos hoje? Hoje nós temos uma família ocupada, uma família que tem muitos afazeres. Nós estamos como Marta, correndo de um lado para o outro, tentando resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, para que nossos filhos não nos perturbem, que eles fiquem quietinhos, aí colocamos na mão dele o que nós temos de melhor hoje, não é? Um celular bonito, ou um tablet, alguma coisa assim, e aí você já coloca ali, olha, meu filho não vê qualquer coisa não, eu já configurei aqui, só vê desenho assim, desenho assim, desenho assim. Tudo bem, meu irmão, coloca desenho para o seu filho. Agora, se eu e você não dermos o exemplo de vida para ele, aqueles desenhozinhos vão se transformar em monstrinhos. E eles vão ouvir as palavras dos desenhos, vão ver as atitudes dos desenhos e vão reproduzir nele aquilo que eles estão vendo e assistindo. Então é hora da família se levantar, é hora da família, do povo de Deus em especial, se levantar. Porque quando pai e mãe se levantam sobre a terra, coisas novas acontecem na nossa casa. E o que Deus está esperando de nós?
exatamente que tomemos atitude de homens e mulheres de Deus para mudar a história da nossa família. Josias começa a reinar com 8 anos, reinou 31 anos em Jerusalém, e aqui diz, o nome da sua mãe, Jedida, a amada, filha de Adaías. Adaías significa mais ou menos, o Senhor que sustenta, o Senhor que ajuda, mais ou menos isso. Agora é interessante que diz que ele é da cidade de Boscate. Boscate, ela faz parte, essa cidade está na relação de cidades que Josué conquista ao sul, lá em Judá. E é interessante que tem uma relação de cidades ali no capítulo 15 do livro de Josué. E dentre as muitas cidades, lá no versículo 39, estão 3 cidades, e entre elas Boscate. E essa família é de lá. Eles eram dali, pertenciam ao reino de Judá, a parte sul de Jerusalém. Mas a influência dessa mãe, irmãos, foi algo precioso. Porque quando Josias começa a reinar, a Bíblia diz que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele não copia o seu avô, ele não copia seu pai. Ele começa a andar diferente. Se você quer que seu filho, sua filha ande diferente, comece a plantar na vida deles algo de Deus. Comece a plantar com o seu exemplo. Não adianta mandar o filho orar se eu não oro. Não adianta mandar o filho ler a Bíblia se eu não leio. Não adianta mandar o filho louvar se eu não louvo. Não adianta o filho não mente se eu minto. Então, irmãos, são os nossos exemplos que vão influenciar a nossa geração, a nossa família. E é interessante esse menino, influenciado certamente por sua mãe, que soube orientá-lo. Porque a Bíblia nos diz isto. Aqui em Provérbios 16, 22 e 6, nós encontramos o texto que diz o quê? Ensina, instrui o menino ou a criança no caminho que deve andar. Não está aí? Está ali, ó. Educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. E é interessante que essa expressão aí, ensina, educa, instrui, é uma ordem para a família. Educa você, ensina você, instrui você, a tua criança, o teu filho, aquele que Deus te deu como herança do Senhor. Salmo 127 diz, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. E o que estamos fazendo com a herança que Deus nos deu? Estamos fazendo com o galardão que Deus nos deu. Não entregue, irmão, não vamos entregar os nossos filhos a essas ideologias que estão surgindo aí. Mas antes das ideologias, mostre-lhes a palavra. Leia com ele a palavra, leia com ela a palavra. Instrua realmente, que nós estamos vivendo um conflito hoje muito grande. E as pessoas estão assustadas com o que o mundo está ditando. Todo mundo diz, né? Eu estou orando pelo meu filho que é lá na escola. Eu estou orando pelo meu filho que é lá no parquinho. Eu estou orando pelo meu filho porque com os coleguinhas. Irmão, você tem na sua mão, você tem na sua casa o que há de melhor para instruir sua casa, sua família. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra que é viva, que é eficaz, que é como espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então use essa arma preciosa, use essa palavra que é viva e eficaz. Aplique essa palavra na vida de seu filho e você vai ver o resultado. Josias começa a reinar, ele tem um exemplo do avô, ele tem um exemplo do pai, mas ele diz, não, eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Ele muda a história. Você pode mudar a sua história. Você não precisa repetir ou reproduzir a mesma história, não. Mude a história da sua casa, mude a história da sua família, mude. Ah, porque o primo dele é assim, a prima é assim, o outro coleguinha é assim, o outro é assim. Irmão, não se importe com os que são, importe com o seu. Cuide do seu, instrua o seu.
eduque o seu, mostre a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha, porque é isso que nós vamos ver aqui. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi. Ele poderia muito bem andar no caminho de Manassés, ele poderia andar no caminho de Amon, mas ele busca nos registros, alguém ensinou para ele que ele tem 8 anos de idade. É uma criança. Quantos aqui tem filho de 8 anos? Tem alguém com de 8 aí? Já passaram dos 8? Aí você fala assim, agora não tem mais jeito, pastor, já passou dos 8, acabou. Não é? Graças a Deus que ainda não chegamos às 8, estamos às 7. Viu? Então, amados, nós precisamos fazer algo pela nossa família, nós precisamos mudar a sorte dos nossos filhos. Não espere que o mundo mude, sabe? Não espere, não fique amedrontado, apavorado, porque as coisas estão aí, vão mudar a cabeça do meu filho. Não, você tem a palavra, instrui, oriente, ore com ele, leia a Bíblia com ele, com ela, ajude-o, para que ele possa fazer uma escolha, ter uma visão diferente da vida. Josias, quando começa a reinar, ele faz o que é reto, e ele anda em todo o caminho de Davi. Mas Davi pecou, sim, mas se arrependeu. Davi foi um guerreiro que Deus não permitiu, porque derramou muito sangue, sim, mas Davi tinha uma coisa, irmãos, que falta talvez em mim, falta em nós. Davi tinha um coração quebrantado, um coração contrito, sabe? Eu gosto muito lá de 2 Samuel 22, né? 22, aquele finalzinho de Samuel, quando ele faz aquela contagem ali, Davi é levado a contar o seu reino, e ele não oferece o que Deus fala lá em Levítico, que quando fizesse o 100, por cada vida tinha que oferecer uma oferta. Ele simplesmente atropela tudo, faz tudo do jeito dele, e o Senhor vem contra os habitantes de Jerusalém. Sabe o que a Bíblia diz lá? Que Davi, quando sabe disso, que o profeta o adverte, ele sai para fora, e ele vê o anjo do Senhor com a espada na mão, ele vê, e ele diz para o Senhor, escuta aqui, por que você está matando o teu povo? Quem pecou fui eu, quem fez esse mal fui eu, então você vem contra mim. Ele encara Deus, sabe, ele não se esconde, como Adão se escondeu, quando Deus o procurou, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Davi não falou assim, Senhor, foi meu general que errou, ele que saiu para contar e não observou a lei, esse general, vou rebaixar ele, vou botar ele para cabo, pronto, vou rebaixar esse general. Não, Davi disse, fui eu que pequei, bota a espada aqui em mim, aqui, fui eu. Ele tinha coragem de assumir os seus erros. E é esse homem corajoso, esse homem que tem o coração quebrantado, esse homem que busca o perdão de Deus, é ele que Josias vai seguir. E seu avô, larga para lá. E seu pai, larga para lá. Eu vou seguir Davi. Eu tenho em Davi um exemplo. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Exemplos de pessoas, exemplos de vidas que marcaram a história da sua vida, da nossa vida. Hoje nós estamos vivendo um mundo aí, está cheio de heróis, não é? Heróis para aqui, heróis para ali, heróis para acolá, cheio de heróis. E os nossos filhos estão fazendo as suas escolhas. Eles começam a escolher desde cedo. Meu herói é isso, minha heroína é aquilo, e lá vão eles. E qual é o herói que nós temos que apresentar para eles? A mãe de Josias, Jedida, certamente deve ter falado, olha meu filho, o seu avô não seguiu os caminhos de Davi, seu pai não seguiu os caminhos de Davi, eu vou te dizer quem foi Davi. Davi foi isso, Davi pecou, Davi transgrediu, tinha o coração quebrantado, foi um salmista, foi um músico, ele venceu Golias, contou a história daquele herói da Bíblia, e a Bíblia agora diz que Josias segue Davi como um exemplo de herói para a sua vida. Ele segue isso. E é aí que nós precisamos
entender o papel dos pais na criação dos filhos. Que tipo de heróis nós estamos colocando para eles nos dias de hoje? Que tipo de herói? E a Bíblia diz que ele andou no caminho de Davi e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se apartou. Ele não encontrou, não é, alguma coisa em Davi que o fizesse se apartar. Não. Ele segue o lado bom, ele segue o lado perfeito. Ele segue o lado de um Davi quebrantado, de um Davi que se coloca diante de Deus, que pede misericórdia, que quando transgride, quando ele erra, ele tem coragem de escrever um salmo, não é dizendo, eu pequei, Senhor, em pecado fui gerado, sabe, não afasta de mim o teu espírito, não retira de mim, torna-me da alegria da salvação. É um Davi que fala do que ele faz, que abre o seu coração. E é esse homem aqui, esse herói espiritual que Josias vai seguir. E nós precisamos entender isso. Josias, irmãos, você pode olhar comigo agora, 2 Crônicas 34. Vamos ver aqui? Porque é algo interessante acerca de Josias. Aqui no versículo 3, nós vamos aprender uma lição com esse moço. A Bíblia diz, instrui o menino, ensina o menino no caminho que deve andar. E ele vai crescer naquele caminho. Ele vai se desenvolver naquele caminho. Olha o testemunho que está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Ele começa a reinar com quantos anos? 8. No 8º ano ele começa a buscar o Deus de Davi. Então ele tem quantos anos? Hein? 16 anos. Ele é um adolescente, mas ele foi instruído desde criança. Instrui a criança, ensina o menino, ensina a menina. Orienta-o desde pequeno, porque ele vai crescer e não vai se desviar. E o testemunho que a Bíblia dá é que no 8º ano, isto é, com 16 anos, 16 para 17, os historiadores dizem isso, mais para 17, porque as datas aqui elas nunca são perfeitas. Enfim, ele começa a buscar ao Deus de Davi, seu pai. Ele começa a buscar a Deus. E aí eu me lembrei, eu estava lendo isso aqui, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu passei essa fase dos meus 16 anos na casa do Senhor. Com 16 anos, a irmã Beth está aí, ó, testemunha que a gente foi criado junto ali naquela igreja. A gente fazia cruzada na porta da igreja para expulsar demônio, orar pelos enfermos, pregar o evangelho a toda criatura. Entende? Hoje em dia o jovem com 16 anos, qual a experiência espiritual que ele tem? Não é? Naquele tempo o jovem na nossa igreja lá, com 16 anos, ou era batizado com o Espírito Santo ou era. Não tem esse negócio de eu estou esperando, não. Tem que ser batizado. Toda a juventude era batizada no Espírito Santo e com fogo. Todo mundo. Sabe? E quando alguma situação de malignidade surgia, aquele jovem disputava quem expulsava o demônio mais rápido, quem mandava ele para o quinto mais rápido. Sabe? E hoje a gente vê uma geração desprovida dessa autoridade espiritual. Por que razão? Porque nós não estamos zelando pelos nossos filhos e filhas. Não é mesmo da família? Não começamos a falar de família semana passada, hoje continua. Entende? Então a mãe desse menino teve uma influência muito grande sobre a vida dele. E agora ele começa a buscar a Deus. Então ele causa aqui nesse momento, ele vai buscar ao Senhor. Podemos dizer assim, ele começa a se encher de Deus. Ele começa a buscar a Deus. Aqui está, irmãos, um segredo importante. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, você tem que primeiro buscar a Deus. Buscar.
sabe? Alguém um dia perguntou, mas pastor, e como é que eu falo diante de Deus? Como é que eu faço? Eu aprendi uma coisa desde cedo na casa de Deus, na obra de Deus. Eu creio que irmã Beth também. Sempre em culto de oração, em vigília, em consagração, seja lá onde estivéssemos, nós sempre dizíamos, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, está precisando de alguém, eis-me aqui. Senhor, quer usar alguém, eis-me aqui. Falava de missões, eis-me aqui. Falava de alguém pregar, eis-me aqui. Falava de alguma coisa do reino de Deus, eis-me aqui. A gente sempre se colocava à disposição de Deus. Sempre se colocava diante do Senhor. Não é? Para servir, para adorar, para dar o nosso melhor. Eu com 16 anos, eu trabalhava num banco da província do Rio Grande do Sul, e com 16 para 17 anos eu fui fazer o seminário. Começamos em Caxias, lá na igreja do pastor Libório, depois transferimos para São Cristóvão. Eu saía do banco, o banco transferiu do Lago São Francisco para o Lido, em Copacabana. Eu saía de lá, pegava um ônibus, né, e saía para Caxias para estudar a palavra. Todas as noites. Esse negócio de uma aula uma vez por semana, não, era de segunda, terça e sexta, vamos embora. E ninguém morreu. Estamos aqui pela graça de Deus, buscando conhecimento, buscando saber quem é o Senhor. Josias faz isso na sua vida. Com 16 anos ele começa a buscar o Senhor. E no 10º ano... 12 anos depois, ele começa com 8. No 10º ano, ele tem quantos anos agora? Me ajuda que eu sou ruim de negócio de... Uns 20 para 21, né? O que é que ele faz com 21 anos? Ele começa a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos bosques, das imagens de escultura e de fundição, derruba os altares, corta as imagens, e ele começa a quebrar, reduzir a pó, sabe, jogar pela sepultura do que tinha sacrificado, queimou osso de sacerdote, fez isso na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, nos lugares assolados, derruba altar, derruba bosque, derruba imagem de escultura, reduz tudo a pó. E ele faz isso em toda a terra de Israel e depois volta para Jerusalém. 21 anos de idade. E o que leva uma pessoa a tomar tal atitude? O que leva, irmãos, esse moço que começa a reinar com 8, com 16 busca o Senhor, com 20 para 21, ele toma uma atitude de purificar uma nação, purificar um reino. Sabe o que é isso? São as bases, os alicerces que foram edificados na vida desse moço. A Bíblia mostra para nós um exemplo de 2 mulheres na Bíblia, que é a mãe e a avó de Timóteo. 2 Timóteo 1:5. O que nós temos aí? Abre sua Bíblia para você ver aí. Vai colocar aí também? Na 2 Timóteo, nós temos aí, 1:5. Olha o que diz a palavra. Trazendo à tua memória, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Viram bem? Paulo está falando de 2 mães. Uma mãe que produziu e passou a fé para a filha que passou a fé para o filho. E ele agora dá testemunho. Sabe, Timóteo, por que você tem essa fé? Sabe por que você é esse moço abençoado, Timóteo? É porque sua avó passou fé para sua mãe. Sua mãe passou uma fé não fingida para você. E aqui em Atos 16, o que nós encontramos em Atos 16?
quando Paulo chega a Derbe e Listra, e aí estava ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Viram o resultado, irmãos, da fé que a avó e a mãe implantou naquele menino? Aí você pergunta para mim, mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu implanto a minha fé no meu filho? Como é que eu implanto a minha fé no meu neto? É com seu exemplo de vida, exemplo de oração, com um testemunho cristão verdadeiro. E fé hoje é um objeto escasso sobre a terra. Jesus falou, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe, muitos estão apostatando da fé, desviando-se da fé, perdendo a fé, esqueceram a fé. Hoje estão vivendo, voltando àquela realidade ali, daquele iluminismo, né? Parece que está ressuscitando aquilo ali, que veio agora a idade da razão, não é? A idade da razão. Aí a gente tem muita razão, muito raciocínio, muito intelecto, muita coisa, e a fé está sendo colocada de lado. E o que é a fé? A fé, irmãos, é exatamente o sustentáculo, é o alicerce da vida cristã. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que essa mãe, essa avó inculcou naquele moço chamado Timóteo foi simplesmente fé, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Sabe, nos problemas de casa, nas situações de casa, traga seus filhos para participarem. Você lembra de 2 Reis 4? Quando uma viúva de um profeta que ficou endividada por uma situação buscou o profeta Eliseu? E ela disse, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. O profeta Eliseu orienta, vai com teus vizinhos, pega vasos e aí leva para a tua casa. Fecha a tua porta, tu e teus filhos contigo. Os meninos não estavam vendo a miséria, não estavam participando daquele momento, daquela situação difícil, hein? Eles não estavam sabendo da realidade da casa, da família. Seu pai morreu, deixou dívida, os credores estão aí na porta batendo, vão levar você, para você fazer trabalho de escravo, vão te levar também. Mas antes de entregar vocês nas mãos dele, eu vou procurar o profeta, vou procurar alguém que me ajude, vou procurar alguém que possa orar por mim, me dar uma palavra de orientação. E quando a mãe recebe a direção do profeta, ela pega vasos vazios com os vizinhos, coloca na sua casa e aí fecha a porta. E os filhos que sabiam daquela situação, agora vão ver outra situação. Eles vão ver aquele reservatório que a sua mãe tem. Eu não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. A Bíblia não diz se ela orou, se ela agradeceu, mas simplesmente ela pegou aquela botija e começou a encher os vasos. E o menino regala um olho assim, ó, mãe, encheu o vaso e tem azeite. Enche o outro, encheu o outro e tem azeite. Os filhos que sabiam da realidade, agora estão vendo outra realidade. Nós temos que levar os nossos filhos e irmãos a experimentarem, sabe, a obra da fé, a natureza da fé, a grandeza da fé, a experiência da fé. A Bíblia diz lá em Tiago, está algum entre vós doente? Tem alguém entre vós doente? Hein? Está lá em Tiago. Tem alguém doente aí? Tem. Aí Tiago falou assim, chama o presbítero. O presbítero mora longe. O presbítero está trabalhando. O presbítero não pode orar agora. Aí você chama quem para orar por você, mãe? Você chama quem para orar por você, pai? O pastor? Estou fora disso. Não me mete nisso. Por que você não chama seu filho para orar por você? Por que você não diz para seu filho, ora pelo seu pai, ora pela sua mãe? Porque a Bíblia lá, o mesmo Tiago diz que não é oração de um presbítero, não é oração de um pastor, não é de um evangelista, é oração de um justo que pode muito em seus efeitos.
E nossos filhos vão ter essa experiência. Um dia eu orei pelo meu pai e ele ficou curado. Eu orei pela minha mãe e ela ficou curada. A dor que ela tinha desapareceu na hora. Isso marca a vida dessa criança. E ele vai crescer com 16, com 20, com 30, com 40, com 50, vendo a mão de Deus sobre a vida dele. Um exemplo de fé na vida de duas mulheres. Quem foi Timóteo? Substituto de Paulo, companheiro de Paulo, alguém que Deus usou de maneira especial e gloriosa. Então nós temos que entender, irmãos, que pais e mães podem fazer a diferença na vida de seus filhos para a glória de Deus. Podemos fazer a diferença. Às vezes alguém pergunta, mas como? Se eu não tenho tempo. Vamos para Deuteronômio capítulo 6. Abre sua Bíblia aí comigo. Deuteronômio capítulo 6. Vamos para lá. Aí no versículo 6, o autor deste livro, A Repetição das Leis, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção. Deus está falando aqui, por exemplo, no versículo 1, esses são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que fizesse na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor. Ouve, Israel, atenta para o guardar, para que bem te suceda. E no versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder ou entendimento. E o versículo 6 diz assim: e estas palavras estarão, que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. No coração dos pais. Como é que eu posso instruir o meu filho se eu não sou instruído na palavra? É por isso, irmãos, que nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, precisamos, ter o mínimo de prazer, de alegria, de satisfação em ler a palavra. Às vezes a gente lê tanta coisa e não lê a Bíblia, a palavra de Deus. Só está faltando isso para a sua vida ser completa, para a sua vida ser perfeita. Não é? Quando aquele moço chegou para Jesus, ele disse: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece a lei? Conheço, fui instruído na lei desde pequeno. Mas Jesus falou: mas falta só uma coisa, você vender o que tem, dá aos pobres, me seguir e terá um tesouro no céu. E ele não quis. O que falta para a gente ser perfeito diante de Deus? O que falta para a gente herdar essa vida eterna em Cristo Jesus? Riqueza não temos, ouro e prata não temos. Precisamos ter uma coisa, irmãos: a palavra. A palavra é a maior riqueza que eu e você podemos ter nessa terra hoje. É o conhecimento básico da palavra de Deus, para passar isso para os nossos filhos. E de que maneira? O Senhor disse: e as intimarás a teus filhos. Isto é, tem que ser uma situação que você coloque a palavra. Tem que intimar mesmo. Gente, vem cá, eu preciso dizer algo para vocês. Você já recebeu uma intimação? Hein? Compareça ao cartório amanhã às 8 horas, sob pena, misericórdia. Tu acorda às 5, antes do cartório abrir, tu está na porta, com o papel na mão. Não é? Deus está dizendo isso. Porque muitas vezes os filhos, eles não vão compreender a importância, a grandeza da palavra. Ah, mas para que isso? Por que eu preciso disso? Aí Deus disse: intima-os. Faz uma intimação. Olha, amanhã nós vamos estudar a Bíblia. Ah, mas eu tenho, sim, você tem seu dever de escola, você tem seu isso, seu aquilo, mas tal hora é comigo, você e a Bíblia. É preciso ter uma regra, sabe? É preciso ter uma frequência. Não pode largar qualquer jeito.
Deus disse: intima teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Pastor, quando eu levanto, o menino está dormindo. Quando eu deito, o menino já dormiu. Pelo caminho, o menino dorme. Em casa, a televisão é ligada o dia todo. Quando é que eu posso exercitar isso aqui? Só o sangue. Não é? Ora, quem é que manda na sua casa? Então nós temos que entender que Deus está dando aqui uma oportunidade, ó. Você, quando estiver sentado em tua casa, aproveita. Quando estiver andando pelo caminho, aproveita. Quando você estiver se deitando, aproveita. Quando você estiver se levantando, aproveita. Mas passe a sua fé para os seus filhos. Passe o que você tem de Deus para os seus filhos. Diga para eles: olha, seu pai e sua mãe chegaram até aqui, não por mérito, não por isso, não por aquilo, mas pela graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça nos trouxe, a graça nos conduziu, a graça nos abençoou. Sabe, irmão, nós precisamos fazer isso, ou os nossos filhos se desvirtuarão completamente e começarão a seguir os maus exemplos da vida. Porque de Manassés, esse mundo está cheio. De Amon, esse mundo está cheio. Cheio de maus exemplos para serem seguidos hoje. Mas quem vai fazer essa mudança sou eu e você. Na vida dos nossos filhos, não é? As nossas filhas foram criadas na casa de Deus, estão lá com a sua família. E hoje nós zelamos pelos netos. Oramos pelos netos, instruímos os netos, falamos com os netos. Envio mensagem para o meu neto, já está com 25 anos, Joshua. Sempre mando mensagem da Bíblia para ele, falo com ele, oro com a Sama, 16 anos, oro com o Estevão, 13 anos, oramos com a Amy, 7 anos. Vamos embora. É assim que tem que ser, meu irmão. Sabe, eles têm que ver em nós um exemplo de fé e desejar seguir os nossos passos. Porque o mundo está aí cheio de super-heróis, voando na cabeça dos nossos meninos, para eles seguirem os seus exemplos. E nós precisamos entender que Deus dá oportunidade aos pais e mães, na sua casa, andando, deitando, levantando. Faça algo pela sua casa, faça algo pela sua família. Eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de algo. Provérbios 31. Vamos lá? Provérbios 31. Provérbios 31 é muito interessante, não é? Porque a gente sempre abre Provérbios 31 no versículo 10. Todo mundo pega Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Poderia falar isso para as mães hoje, não é? Mulheres virtuosas, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do marido está confiado nela. E vai embora, ela faz bem e tal. Aqui tem uma mulher que, sabe, para encontrar essa mulher aqui, não é fácil não, mas ela existe. Hein? É isso aí. Agora vamos deixar o verso 10 e vamos para o verso 1. Provérbios 31, verso 1. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou quem? Quem? Sua mãe. Viram aí? Aqui não fala do pai, aqui fala da mãe. A mãe atenta, a mãe presente. Aí um pai já falou para a mãe ali, viu? Eu acabei de ver, viu? Ficou registrado aqui nas câmeras da igreja. Daqui de cima eu vejo tudo. Aí diz aqui, ó, palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Viram bem? É um rei, mas ele foi instruído pela sua mãe.
Foi orientado pela sua mãe. A mãe se preocupou em orientar esse moço, para que ele pudesse realmente exercer o seu reinado com dignidade. Procurar uma esposa para ele virtuosa, porque é ela que dá esse relato, né, dessa mulher virtuosa. É ela que dá. Ela vai dizer para o seu filho: meu filho, uma mulher virtuosa, quem a achará? O valor dessa mulher virtuosa excede de muitos rubis. É a mãe falando com o filho. O que a mãe tem falado para o filho? O que você, mãe, tem falado para o seu filho? O que a mãe falou hoje para o filho? Hoje é o quê? O dia de quê? Não é dia da mãe? É dia da mãe comer fora? É dia da mãe receber presente? É dia da mãe receber rosas? Receber abraço? O que mais? Receber amor, o que mais? Carinho. Agora é dia da mãe dar bronca. Não é o meu dia? Então você vai me ouvir. Senta aqui, meu filho. Hoje é o dia da mãe falar. Hoje é o dia da mãe orientar. Hoje é o dia da mãe profetizar na vida dos filhos. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela trouxe uma profecia sobre a vida daquele filho. Mães que profetizam sobre a vida dos filhos. Muitas vezes, irmãs, a gente, imagina que, não, quem sou eu? Você é uma mãe, e como mãe também tem responsabilidade sobre seu filho. E hoje, no Dia das Mães, Deus traz essa palavra para todos nós. E a Bíblia diz, palavras do rei Lemuel, 2 pontos, a profecia que lhe ensinou sua mãe. E aí ela diz, como filho meu? Como filho do meu ventre? Como filho das minhas promessas? Mas como? Você já leu o verso 2? É isso aí, ó. Ela está falando para ele, mas como filho meu? E como filho do meu ventre? E como filho das minhas promessas? Isto é, como é que você vai se comportar? E como é que você vai viver? E como é que você vai exercer o seu reinado? Como é que você vai viver essa vida? E como, filho meu? Como filho do meu ventre? Filho das minhas promessas? Ela valoriza esse filho. Ela dá importância a esse filho. Olha o que ela diz, filho do ventre. Como qualquer um nasce, mas é filho, não é? Filho meu, do meu ventre, filho das minhas promessas. Ela valoriza aquele filho. Não é simplesmente um filho qualquer, é o filho meu, filho do meu ventre, filho das minhas promessas. Eu tenho responsabilidade sobre a tua vida. Eu quero fazer de você um homem de verdade. Não quero que você seja um qualquer, não. E ela vai orientar e instruir. E ela diz, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, ela está falando, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. É a mãe orientando o filho. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dá bebida forte aos que perecem e vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, do seu trabalho e não se lembrem mais. Sabe, filho do meu ventre, sabe, filho meu, sabe, filho da minha promessa, abre a tua boca a favor do mudo. Pelo direito de todos te acham em desolação, abre a tua boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Isso é conselho de uma mãe a um filho. Temos aconselhado os nossos filhos, temos colocado limites, temos dito as verdades de Deus para eles. Irmão, nós estamos vivendo uma situação muito conflitante. Porque as famílias da igreja reclamam do mundo. Todo mundo diz assim, pastor, estou preocupado com a escola do menino, estou preocupado com o professor do menino, estou preocupado com os colegas do menino, e eu estou preocupado com você que não está orientando seu menino.
Pode vir escola, pode vir colega, pode vir o que é. Se você inculcou nele a verdadeira fé e a confiança e a palavra de Deus, ele vai crescer e não vai se desviar desse caminho. Sabe por que eu digo isso? Sabe por quê? Porque está escrito aqui nesta palavra, na Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo tem sua força, o mundo tem suas maneiras de agir, mas conosco está o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, e há uma promessa em Isaías, que diz assim: mas vindo o inimigo como as torrentes de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você tem o Espírito de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a fé inabalável no Senhor. Josias, onde anda Josias? Perdi Josias. 2 Reis 22. A ele aqui. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, não é? E aí, irmãos, quando você vai ler a história desse rei, você fala: meu Deus, que coisa preciosa. Ele se preocupa com a casa de Deus, ele vai reparar a casa do Senhor. Em reparar a casa, ele acha o livro da lei, manda ler, sabe? E aí ele recebe orientação de Deus. Quando ele vê as profecias contra aquele lugar, ele rasga a sua veste, ele se humilha diante do Senhor, ele toma atitudes espirituais. E ele começa agora a vislumbrar um novo tempo para o povo de Deus. Ele trouxe para aquele povo uma esperança. Momentos antes, não é, do ataque de Babilônia, anos antes. Mas ele trouxe esperança para aquela nação, ele trouxe renovação para aquela nação. Ele foi um instrumento de Deus para restaurar aquele povo, renovar o pacto, renovar a aliança do Senhor. Nos seus dias, Senaqueribe já perde a sua força, a Síria perde a força, o Egito já tem perdido as forças, e agora começa uma nova fase com Babilônia. Nos seus dias, Israel, o reino norte, já havia sido levado cativo. E agora está vindo uma nova ameaça. Mas foi Josias que deu esperança àquele povo. Foi Josias que trouxe a palavra de Deus para aquele povo. Sabe, os tempos passaram. Josias também se foi. Sabe, irmão, também se foi. A Bíblia diz aqui, sabe, Josias tirou todas as casas do alto, enfim, celebraram uma Páscoa, ele fez um trabalho precioso. E no versículo 25 do capítulo 23 diz assim: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Viram bem? Ele deixou as suas marcas, porque uma mãe soube orientar esse filho. Uma mãe impregnou de fé, para que ele não seguisse os exemplos do passado, do seu avô, do seu pai, não, mas ele colocou diante dele uma figura de um herói da fé, Davi, de um herói da fé. E quando eu falo de herói da fé, eu te pergunto: qual é o teu herói da fé? Porque eu só posso passar para os meus filhos naquilo que eu creio. E quando você abre Hebreus capítulo 11, estão lá aqueles que pela fé venceram reinos, cumpriram promessa, apagaram a força do fogo, sabe? Da fraqueza tiraram forças. A Bíblia mostra tantos fatos interessantes lá em Hebreus capítulo 11. Quem é o nosso herói da fé hoje? Em quem temos como exemplo de fé para passar para os nossos filhos e filhas? Vamos nos levantar diante de Deus nesta hora.